Rádio Fé Angola, transmitindo de Luanda para o mundo. Acompanhe agora o programa Momentos de Fé na Rádio Fé Angola. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, que a mão poderosa do nosso Altíssimo Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe profundamente a sua vida e a vida dos seus entes queridos. É com imenso prazer que nós estamos aqui transmitindo o programa Momentos de Fé, e o senhor, a senhora já sabe que quem fala consigo é o seu amigo de fé, o irmão Mateus. E hoje estou aqui com a minha esposa, Ana, e juntos vamos partilhar para você, meu irmão e minha irmã, que está aflito, aflita, doente, oprimido, oprimida, enfim, você que está ali sem saber mais o que fazer, você que está a sofrer, você que está aflito, aflita, oprimido, oprimida. Deus, nesse instante em que você nos ouve, nos deu uma orientação para passar para você. E se você, meu irmão e minha irmã, colocar em prática o que será falado aqui, o que será ensinado aqui, então você verá o agir de Deus na sua vida, não é isso?
Graças a Deus a todos que nos acompanham neste horário. É isso, sim, nós viemos aqui para trazermos uma mensagem de fé para você que está aí do outro lado, a nos acompanhar nesta hora, neste exato momento. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, convido o seu marido, convido a sua esposa, convido os seus entes queridos para se juntarem a nós, porque antes de nós terminarmos a nossa transmissão, nós vamos orar a Deus pela sua vida. Inclusive, nós pedimos para que você prepare o seu copo com água, assim como nós já temos aqui o nosso copo com água, porque essa água será levantada aos céus, apresentada a Deus, e você, ao fazer o uso dela, meu irmão e minha irmã, você será muito abençoado. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Antes de nós entrarmos para o momento da meditação da palavra do Senhor Jesus, que não é palavra da minha esposa ou minha palavra, mas que é a palavra de Deus, ouça essa canção abençoada e daqui a pouco nós voltamos e Deus ele vai abençoar, tá bom? Fica com essa música e voltamos daqui a pouco. Graças a Deus. Quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar. Meu amigo e minha amiga, preste atenção, este é o programa Momentos de Fé aqui na Rádio Fé Angola. Fique ligado a esta transmissão, porque você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve numa cama do hospital, num presídio, enfim, não sei onde você está, você será muito abençoado pelo poder da fé. Graças a Deus. Um amigo fiel, o seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. A felicidade agora está comigo. Minha vida foi totalmente transformada. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, preste atenção. A palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, a palavra do Senhor Jesus, Mateus 8, no capítulo 8, versículo 23, o título diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim, no versículo 23, diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meu amigo e minha amiga, então veja você a situação em que os discípulos se encontravam. Os discípulos, na sua maior parte, na época, eram pescadores antes de se tornarem discípulos, seguidores do Senhor Jesus, apóstolos do Senhor Jesus, eram pescadores. Então, numa certa feita, no alto mar, com o Senhor Jesus Cristo no barco,
Eles então foram surpreendidos por uma tempestade que quase levou o barco a pique. Meu amigo e minha amiga, esse barco se calhar é a sua vida. Esse barco se calhar é a sua casa que se encontra destruída, que se encontra sem paz, sem alegria, sem vida. Esse barco se calhar é o teu negócio. Esse barco, meu amigo e minha amiga, se calhar é a tua saúde. Mas veja você que quando os discípulos estavam no alto mar, no meio do mar, e o barco quase indo a pique, o Senhor Jesus estava dormindo. Será que quando o Senhor Jesus estava dormindo, não se deu conta de que se ele não acordasse, o barco iria afundar e ele de igual modo também iria, se calhar, se afundar? Obviamente que ele sabia, mas o Senhor Jesus não agiu na hora. O Senhor Jesus não temeu a tempestade. O Senhor Jesus esperou que os discípulos dele agissem, que os discípulos dele falassem. Eles tiveram que cutucar o mestre, falar assim: mestre, olha, o barco está indo a pique e você está ali a dormir. O barco está indo a pique, o barco daqui a pouco vai se afundar e você está ali a dormir. Não imagino, minha amiga Ana, a aflição que os discípulos estavam enfrentando naquele momento. Era uma aflição tremenda, era uma aflição difícil. Imagine você no alto mar, em meio à tempestade, sabendo que existe aí alguém do outro lado que pode te ajudar, mas esse alguém está aí a dormir. A aflição é enorme. Com certeza, é uma aflição muito grande quando nós estamos diante de uma situação difícil e que pode, ou a pessoa que pode nos ajudar está mesmo aí bem ao lado de nós. Nós nos sentimos tão aflitos e preocupados e muitas das vezes até ficamos muito mais desesperados ainda por saber que aquela pessoa que tem a resposta, que tem a chave para nos tirar desse momento, está aí ao lado, mas parece que não está disponível para nós naquele momento, não está a ver a nossa situação, mas aquela pessoa está ali. Então é uma situação mesmo muito complicada. Muito complicada. Amiga Ana, quem procura, acha. Quem procura, acha. Quem bate a porta, se abre. E quem pede ajuda, a ajuda chega. Ou seja, os discípulos só não haviam encontrado ainda a saída do problema que eles estavam enfrentando no alto mar. Por quê? Porque não haviam ou não tinham incomodado o mestre. Nós vamos prosseguir com a leitura. Aqui no versículo 25 diz assim: e os discípulos aproximando-se, ali mudou o cenário. Então os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, mas com aflição mesmo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Perecer é morrer. Então os próprios discípulos tinham a consciência do problema que eles estavam enfrentando naquele momento. Meu amigo e minha amiga, você que sofre, você que geme, você que padece, se você ficar ali parada, sem fazer nada, olha, não vai acontecer nada também. Você vive só de lamentações. Eu estou a sofrer. Eu estou a padecer. Eu estou a enfrentar esse e aquele outro problema. Só a reclamar. Sua vida é reclamar. Se você só reclamar e não tomar uma decisão, conforme os discípulos fizeram, que é se aproximar do Senhor Jesus Cristo, a fim de reclamarem, não vai acontecer nada. Se os discípulos não tivessem reclamado, o Senhor Jesus andou por cima das águas. Sim. Se os discípulos não tivessem reclamado, todos eles iriam se afundar. E o Senhor Jesus iria, como sempre, andar por cima das águas. Então, meu amigo e minha amiga, esse problema que se levantou na sua saúde, na sua vida, na sua família, vai cair, vai ser repreendido, vai ser amarrado. Mas só quando você fazer conforme os discípulos fizeram, se aproximar do Senhor Jesus. Como é que nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo? Através da oração, através do jejum,
através da meditação na palavra, com propósitos, falando com Ele, buscando a presença dEle, largando aquilo que é errado. Há pessoas que estão presas ao passado, com mágoas, com invejas, com rancores. Quando ficamos presos, não temos como nos aproximarmos de Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus com o coração sujo, Deus não nos ouve. Com certeza. Por isso, necessário é que nós nos esvaziemos daquilo que não agrada a Deus, para então nos aproximarmos de Deus. Tiramos aquilo que é a mágoa, tiramos aquilo que é o rancor, aquilo que é estar apegado ao passado, estar apegado a lembranças de coisas que já se foram. Então, nós devemos nos esvaziar disso e reconhecermos que precisamos clamar por socorro, porque tem muita gente que passa por situações difíceis, mas não reconhece. É como aquele doente que está doente, mas não aceita o seu estado naquele momento, não aceita que ele se encontra doente, não aceita que ele precisa de ajuda. Então, necessário é que nós reconheçamos que precisamos da ajuda de Deus para ultrapassarmos essa situação. Em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio à angústia, ao desespero, quando os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus, olha a resposta que o Senhor Jesus deu para ele. Diz assim: e ele disse-lhes, quer dizer, o Senhor Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Quer dizer, o Senhor Jesus repreendeu-os. Vocês têm medo de quê? Homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma bonança. O que é bonança? Bonança é tempo bom. Quer dizer que quando o Senhor Jesus entra na nossa causa, quando o Senhor Jesus pleiteia, quando o Senhor Jesus luta a nosso favor, no lugar da tristeza vem alegria, no lugar da angústia, da aflição, vem a paz, no lugar da tristeza, no lugar de tudo aquilo que é ruim, vem o que está escrito aqui, a bonança. E é essa bonança que N pessoas que nos acompanham nesse momento procuram, precisam. E o único nesse momento que tem essa bonança é o Senhor Jesus. Uns, ou a maioria das pessoas, busca bonança na prostituição, busca bonança nos vícios, busca a bonança nas noitadas, mas isso não resolve. Não resolve. Como também temos muitos que preferem acreditar nos seres humanos, confiar nos seres humanos para alcançar essa bonança, para alcançar a transformação na sua vida, para alcançar aquilo que é a mudança na sua vida desta situação que ele enfrenta, esquecendo-se que só existe uma única pessoa que pode nos fazer alcançar essa bonança de forma justa, de forma suave e agradável, que é o Senhor Jesus. Olha, o que nós estamos aqui a falar não é para teoria, é prática. Quer realmente ver o poder de Deus a se manifestar na sua vida? Faça conforme os discípulos fizeram. O que é que os discípulos fizeram? Tiveram que clamar por socorro. Clamar por socorro, se aproximando do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar com essa chamada, essa vinheta, que fala sobre o joio e o trigo, que fala sobre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E daqui a pouco nós vamos entrar para o momento do clamor, da oração. E faz um teste, faz um desafio. Entra conosco nesse momento. Não interessa a sua igreja, seja você católico, evangélico, mas o que? Muçulmano, bruxo. Não interessa. Se você crê na palavra do Senhor Jesus, então entre conosco nessa corrente de oração e você verá o poder dele a se manifestar na sua vida. Fico com essa chamada e voltamos daqui a pouco. Graças a Deus. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane. No meio desses ramos há também o joio. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar.
Mas não se engane. No meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há a separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, viemos a Ti neste exato momento, meu Pai, para clamar por socorro. Assim como os seus discípulos clamaram a Si em meio à tempestade, reconhecendo que o Senhor era o único que poderia salvá-los daquela tempestade, meu Pai. Viemos a Ti também clamar por socorro, meu Deus. Que o Senhor seja com esta pessoa que nos acompanha. Que o Senhor seja esta pessoa que vai acalmar a tempestade que se encontra na casa
casa desta pessoa, a tempestade que se encontra no interior desta pessoa, a tempestade que vai acalmar, meu Pai, a solução que vai acalmar a tempestade no relacionamento dela, na vida desta pessoa que nos acompanha, meu Pai. Que nesta noite o seu poder se manifeste na vida daqueles que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, jamais falha. A tua palavra jamais volta vazia. Meu Deus, quando os teus servos, os discípulos, meu Pai, se aproximaram do Senhor, clamando, meu Pai, por ajuda, o Senhor não vacilou. O Senhor, meu Pai, exigiu que eles tivessem fé para que o problema, meu Pai, fosse resolvido. Então, ó meu Senhor, se existe uma só pessoa que nesse instante, não interessa o período que nos acompanha, meu Pai, e que tem fé na sua palavra, então que o milagre aconteça agora. Ó meu Deus, que este copo com água seja consagrado, de tal forma que todos aqueles, meu Pai, que fizeram uso dela, sejam abençoados, abençoadas. Meu Pai, cremos na tua palavra, te entregamos a vida de cada um de nós, meu Pai, nas tuas mãos. Meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha, de perto ou de longe, independentemente do seu problema, olha, eu vou baixar aqui a música, vou fechar o nosso microfone nesse caso, e vou deixar aqui a música rolar no fundo, enquanto você fala com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meu Pai, determinamos a vitória para a honra e glória do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Se você crê com fé, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, vamos beber desse copo com água e sejamos todos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Dou graças a Deus, porque posso ver a planta brotar, o dia nascer, a chuva chegar, o rio correr. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, olha... Meu amigo e minha amiga, você não sabe o poder que reinou agora na sua vida. O poder de Deus se manifestou nos seus caminhos. Creia nisso e vamos em frente no nome de Jesus Cristo. A todos que nos acompanharam, que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas neste horário que nós tivemos aqui para a meditação da palavra e a oração e a mensagem que nós tivemos aqui. Confie em Deus, tenha fé que Ele pode tirar o senhor, a senhora dessa tempestade que se encontra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus na água e no pão. Dou graças